toda essa alegria, toda essa felicidade em que nós estamos vivendo e momentos sobrenaturais, milagres que o Senhor está fazendo entre nós, nada disso foi pelo nosso mérito, mas é pela palavra do Senhor. Quando nós permitimos que Deus governe, comanda, a igreja por meio da sua palavra, todas as coisas começam a entrar em ordem e as coisas começam a acontecer e a alegria volta nos nossos corações e pessoas são ganhas através disso. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Estamos em Foz do Iguaçu para uma conferência que foi avisado aqui para os irmãos na última hora, não faz nem uma semana, e graças ao Senhor, os irmãos pela grande sede que tem pela palavra e também pela vontade de seguir de perto a palavra, toda essa região aqui concorreu para cá, para Foz do Iguaçu, muito mais do que nós imaginamos. Então o Senhor realmente está nos proporcionando um momento maravilhoso, e hoje mesmo, antes de chegar aqui, nós estávamos tendo uma rápida comunhão com os cooperadores. Eu dizia que toda essa alegria, toda essa felicidade em que nós estamos vivendo e momentos sobrenaturais, milagres que o Senhor está fazendo entre nós, nada disso foi pelo nosso mérito, mas é pela palavra do Senhor. Quando nós permitimos que Deus governe, comanda a igreja por meio da sua palavra, todas as coisas começam a entrar em ordem e as coisas começam a acontecer e a alegria volta nos nossos corações e pessoas são ganhas através disso. Bom, primeiramente eu preciso dizer para vocês que esse final de semana era para eu, juntamente com outros cooperadores, estarmos no Equador. O Equador é um país onde o Senhor tem abençoado muito as igrejas. Desde a última vez que eu estive lá, a situação ainda não estava boa, mas graças a Deus a palavra fez o efeito, fez o trabalho, e ali hoje no Equador nós temos muita harmonia, temos a prática da palavra atual, do encargo, todas as ferramentas estão funcionando naquele país. Então era mais do que esperado a minha ida para o Equador neste final de semana. No entanto, houve muita mudança política e também houve a deterioração da segurança pública naquele país, e na semana passada, no último dia da conferência em Belo Horizonte, eu estava com alguns cooperadores e onde nós fomos informados de que a segurança pública no Equador tem piorado, o crime organizado tem tomado conta de muitos lugares, e por causa disso também, por problemas de fornecimento de energia, não está havendo apagão em vários lugares do país, e internet não está estável, e por causa disso tudo, os irmãos, os cooperadores que estavam comigo, eles acharam que eu não devia ir, não haveria essa necessidade de correr esse grande risco de estar lá. Então eu respeitei a opinião dos irmãos, honrei a preocupação dos irmãos. No entanto, era necessário a gente marcar praticamente de improviso essa conferência em algum lugar, e eu sei, a mim estava do meu lado, e eu falei a mim, eu acho que um dos poucos lugares que podem, de última hora ainda, convocar uma conferência, ainda é Conesul, e assim, claro que nós precisamos primeiramente da confirmação dos cooperadores, dos irmãos do Equador, para que eles realmente, primeiramente, consentissem que essa conferência não será realizada lá,
e nós aguardamos mais alguns dias, mas nesse meio tempo o irmão Ami já acionou, né, vários cooperadores aqui e rapidamente, né, possibilitou a realização desta conferência, e não havia um lugar, né, nos hotéis da cidade, nos lugares de evento, a cidade está totalmente cheia de eventos, ocupação quase que total nos hotéis, mas graças a Deus nós achamos um nicho, e este hotel visto, né, pela nossa necessidade, eles abriram esse nicho para nós, e nós estamos tendo hoje essa conferência começando no sábado e termina amanhã, né, nesse hotel. Graças a Deus o Senhor fez todos os arranjos e se tornou possível a realização desta conferência, né? Então nós queremos dizer para todos os irmãos que nos acompanham, realmente o Senhor está fazendo grandes coisas entre nós. Quando os irmãos agora pediram para que se apresentassem e viessem para frente todos os que foram ganhos nesses últimos dias, últimos tempos, né, pela operação V&V e também, né, pelo projeto, pela missão Família, e também por comportagem, e estavam aqui 60 pessoas vieram à frente, são pessoas novas que, né, vieram viver a vida da igreja conosco. Uma boa parte são adolescentes, jovens e com seus familiares. Irmãos, isso comprova que, né, as ferramentas que o Senhor tem nos dado funciona e o Espírito está nisso. Portanto, irmãos, vamos, né, ser diligentes. Vamos, eu percebo, irmãos, que na semana passada eu falei em Belo Horizonte que nós precisamos pregar o Evangelho do Reino, engajar as pessoas na luta pelo Reino, para fazer parte de completar um número de 144 mil vencedores que estariam vivos, né, por ocasião da volta do Senhor. E eu, esta tarde, né, vendo todas essas pessoas e muitos adolescentes, e me deu uma sensação, uma impressão de que dentre os 144 mil vencedores vivos, quando o Senhor voltar, que são pessoas engajadas na luta pelo reino, para mim muitos serão jovens, adolescentes e muitas crianças de hoje. As nossas crianças de hoje já estão engajadas, já estão dentro da cultura, né, vendo os seus pais acompanharem de perto a palavra. Nossos pré-adolescentes estão já entrando no clima dos adolescentes, e os nossos adolescentes estão recebendo a palavra de uma forma maravilhosa, inculcando no coração a palavra de Deus já com tão pouca idade, né, a verdade já está sendo constituída neles. Portanto, irmãos, eu creio que um bom número dos 144 mil será formado pelos adolescentes e desde crianças de hoje, né? Então eu fiquei muito alegre assim que eu sentei aqui, né, aqui no auditório, né, não paravam de vir crianças, pré-adolescentes, adolescentes, para vir me ver, me cumprimentar. Irmãos, isso é para mostrar, irmãos, que o Senhor realmente está gerando uma nova geração, uma nova cultura que amam a palavra, né? E isso vai mudar todo o quadro, né, da igreja daqui para frente. Portanto, irmãos, estou muito esperançoso. Quando o Espírito nos levou a falar em julho deste ano de duplicar o número de pessoas, eu vou dizer que, como homem, eu fiquei um pouco receoso. Será que abri a boca grande demais, não é isso? E com medo disso não se concretizar. Mas, irmãos, olhando para o número de adolescentes, já está crescendo entre nós. Irmãos, é muito possível nós duplicarmos esse número de pessoas. Eu creio que muitos adolescentes, muitos pré-adolescentes vão ser ganhos até, né, julho do ano que vem. E eu acredito sim que é possível duplicar esse número. E sem falar, irmãos, que na África também as coisas estão fervendo lá, né? Pessoas
estão entrando no ritmo do céu, mais pessoas estão vindo para a igreja. Irmão, o Senhor está fazendo grandes obras em toda a terra. Portanto, é possível sim, né, nós dar para o Senhor completar logo. Eu creio que pode ser que dentro de poucos anos nós, né, completemos para o Senhor os 144 mil vencedores, os que são engajados, né, lutando pelo reino. Eu acho totalmente possível ainda na nossa geração. Que o Senhor ouça nossas orações. Muito bem, hoje essa primeira mensagem é uma mensagem mais livre. Eu pego todas as últimas mensagens, eu não tenho um roteiro fixo, eu não tenho um programa, né, pré-programado. Eu busco o Senhor, qual a direção dele, qual o sentimento dele, o que ele quer falar, e eu vou seguindo o Espírito, né, conforme ele quer falar conosco. Portanto, irmãos, isso eu quero dizer para vocês, que a palavra, irmão, tem que ter procedência. Deus tem que ser a sua procedência, não o homem. Não é algo programado pelo homem, assim como Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 3, não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar em alguma coisa, como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. Portanto, irmãos, tudo que parte do homem não faz a obra de Deus. Se a palavra partisse de nós, não faz a obra de Deus, mas se tiver origem em Deus, essa palavra faz a obra de Deus. Portanto, eu sempre que eu subo aqui na mesa para falar com a igreja, eu subo com muito temor, muito tremor no coração, né? Sempre buscando, tateando qual é a direção do Senhor, o que o Senhor quer falar, porque a palavra dele, afinal de contas, é que faz a obra de Deus, que faz as coisas sucederem, as coisas acontecerem. Amém, graças ao Senhor. Eu ainda vou começar, então eu escolhi como título dessa mensagem, A Presente Verdade. Então eu ainda vou começar pela 2 Pedro capítulo 1, logo no comecinho, né, o apóstolo falando no versículo 3, o apóstolo falando no versículo 1, né, do capítulo 1, sobre fé igualmente preciosa. Eu acho que nós temos que dar mais valor para isso. Cada um de nós, quando cremos em Jesus, nós recebemos um pedaço de terra. Essa terra é a nossa fé que recebemos do Senhor. E como recebemos essa fé? Então eu tive que dar uma explicação e hoje vou dar uma passada muito rapidamente, né? Nós cremos em quem? Nós cremos em Jesus Cristo. Nosso Senhor Jesus Cristo é objeto da nossa crença, é objeto da nossa fé. E então, o nosso Senhor Jesus, como Filho de Deus, Ele é a fé objetiva, Ele é objeto pelo qual nós cremos. Então, Ele é a fé, e eu usei Gálatas 2:20. Vocês se lembram? Então vamos lá, vamos ler Gálatas 2:20. Que diz assim, eu vou ler no final do versículo 19: estou crucificado com Cristo, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Na verdade, no texto original tem o sentido de esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé, vírgula, a fé do Filho de Deus. Então, essa frase, né, vivo pela fé, a fé do Filho de Deus, essa preposição de,
essa preposição faz uma aposição, isto é, a fé é igual ao Filho de Deus, o Filho de Deus é igual à fé. E, em outras palavras, em quem nós cremos? É no Filho de Deus. Então, o Filho de Deus é a nossa fé objetiva. Por que objetiva? Está fora de nós. Se nós dissemos que não cremos em Jesus, essa fé como Filho de Deus existe. Se você diz que crê, existe. Se você não crê, também existe. Então, a fé é objetiva, independentemente de eu crer ou não, ela existe. Então, a fé é objetiva. No entanto, a fé objetiva, se não tem nenhuma relação comigo, eu não ganho nada com isso. Portanto, Deus deseja, quando eu crio no Senhor Jesus, Deus projetou essa fé objetiva para dentro do meu coração. E essa fé objetiva que foi projetada no meu coração é a minha fé subjetiva. Essa fé subjetiva é a terra, é o pedaço de terra, é o lote de terra que Deus deu para você. Claro que não é a terra física, é a terra espiritual. É um pedaço de terra da boa terra de Canaã. Então, Cristo é a boa terra de Canaã e eu recebi um lote de terra. Então, quando o povo de Israel entrou na boa terra de Canaã, cada um deles recebeu uma porção de terra por sorte. Foi então repartido entre eles, essas porções de terra, e cada um ganhou uma porção de terra, e essa porção de terra que cada um ganhou é igualmente preciosa, de um e do outro. Quer dizer, não é questão de dimensão, é maior, é o menor, mas é o valor, é o mesmo valor. Então, todos nós recebemos essa fé subjetiva quando cremos em Jesus de igual valor. Ninguém pode dizer, aquele irmão avançou mais porque ele recebeu uma terra melhor do que a minha. Não, todos nós recebemos fé igualmente preciosa. Agora depende de como eu trabalhar, tá bom? Bom, então eu falei para vocês também que trabalhar nessa fé, desenvolver essa fé, ou primeiramente, como essa fé, como a fé objetiva foi projetada, veio para dentro de mim como a minha fé subjetiva, é por meio da palavra. Vocês se lembram? É por meio da palavra. A fé, vamos lá, Romanos 10. Eu estou fazendo uma recordação, tá bom? Romanos 10, como diz, versículo 17. Assim, a fé vem, aqui está, pela pregação, No texto original, a fé vem pelo ouvir. Então, ouvir o quê? Ouvir a palavra de Cristo. Então, como a fé que é Cristo veio para dentro de mim, como? Primeiramente veio como a palavra, a palavra do Evangelho da salvação. E essa palavra, quando chega a mim, ao meu ser, todo ser humano é formado em três partes. A parte externa, que tem contato com o meio externo, é o corpo. E qual é a parte do corpo que recebe a palavra? Qual é a parte? Ouvido, certo? Então, a fé vem pelo ouvir. E quando vem pelo ouvido, eu preciso decidir receber ou não receber. Eu posso estar aqui sentado, na reunião, mas estou voando. A palavra entra aqui, sai por ali, não faz nenhum efeito em nós. Então, então eu preciso ouvir, eu preciso receber a fé. Portanto, eu fiz uma ilustração, um desenho, não sei se vocês estão vendo, eu não tenho aqui nenhum monitor aqui para eu ver,
né, a ilustração do caminhãozinho, né? O caminhãozinho traz a fé subjetiva, que é filho de Deus, perdão, a fé objetiva, que é filho de Deus, para dentro de mim. Então, bate primeiramente na minha porta exterior, que é o meu ouvido, tá? Aí o ouvido tem que dizer, não, eu quero ouvir. Aí bate no segundo círculo, que é a minha alma. E a minha alma, quem sai para atender esse caminhãozinho da fé, irmãos, é a minha mente. A minha mente tem que dizer, eu vou aceitar, não vou aceitar. Então, a sua mente, se disser nessa noite, eu quero aceitar, receber a palavra de Deus, então a mente vai passar para a emoção vai dizer, eu gosto dessa palavra, e passa para a vontade, todas as três partes da alma, e a vontade toma a decisão de receber a palavra. E a palavra então vai para a terceira parte, que é o nosso espírito. Então a palavra chega no nosso espírito, ela é projetada no meu coração. Eu passo a ter a minha fé subjetiva, tá bom? Eu tenho a minha fé subjetiva, e isso é equivalente, eu mostrei para vocês, como uma câmera fotográfica, né? E na verdade o nosso globo ocular é uma câmera fotográfica. Eu pergunto para vocês, como eu recebo, né, a imagem de um objeto, né, um objeto objetivo, quer dizer, um objeto fora de mim, como eu consigo trazer esse objeto para dentro de mim? É através de um obturador, quer dizer, uma abertura. Eu preciso ter uma abertura para receber a luz. Vocês sabem que nenhuma imagem consegue ser recebida por você se não houver luz. Se agora eu mando apagar toda a luz aqui, você não tem imagem nenhuma. Então a imagem vem pela luz. Graças a Deus, a palavra de Deus é a luz, porque Deus é luz. Então, a imagem exterior só consegue ser projetada para a imagem interior, para a minha retina do globo ocular, ou para meu coração, através da luz. E a luz então traz a palavra com todo o seu conteúdo da fé para dentro de mim, do meu coração. Vocês estão entendendo? E tudo que estiver no teu coração, irmãos, não é doutrina, não é teoria. Tudo que realmente fizer parte, né, da sua fé subjetiva, já é algo gravado em você. Então, não é meramente um conhecimento bíblico que você adquiriu, não é meramente, né, a faculdade de teologia que você cursou, você aprendeu um monte de coisa, não. A fé subjetiva é algo que você recebeu e Deus gravou dentro de você, agora faz parte da sua história, faz parte da sua experiência, faz parte de você. Então, tudo que é guardado apenas na mente, intelectualmente, ainda não está na sua fé subjetiva, mas tudo que estiver na sua fé subjetiva se tornou a sua realidade. É a verdade de Deus que foi gravada em você. Essa verdade é sua, essa realidade é sua, tá? Então, irmãos, é isso que vai contar na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Não é o quanto eu fiz de coisas para Ele, não é quanta capacidade eu tenho de pregar o Evangelho, de fazer isso, fazer aquilo, não. O quanto da fé foi gravada, foi projetada, foi sedimentada dentro da minha fé subjetiva. Isso é que me dá uma entrada amplamente suprida para o reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo. Então não é teoria, mas é experiência, mas é conhecimento. Por isso que a Bíblia chama de pleno conhecimento, né, para dentro de mim. Então achei muito interessante, né, 2 versículos que nós lemos na live de quinta-feira. Vocês se lembram quais são 2 versículos de Salmos? Salmo 119 e 130, dê uma olhada. Salmo 119
130. Que diz? Que diz? A revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento ao simples. Essa palavra, a revelação aqui, se você for para o original, texto original hebraico, a revelação aqui é a entrada, é a porta, a entrada. Então, a entrada das palavras de Deus, aqui diz esclarece. Esse esclarece brilha, torna claro. Então, a entrada das palavras de Deus brilha, né? Torna claro, né? E dá entendimento ao simples. Isso encaixa com Isaías 66, versículo 2. Né? Deus, Ele quer habitar em quê? Não adianta você fazer uma casa suntuosa para Ele, porque tudo foi Ele que criou. O lugar que Ele quer habitar, irmãos, é no coração daquele que tem espírito humilde, o espírito simples, né? O espírito, né, que não se julga capaz de alguma coisa, mas o espírito receptivo à sua palavra. Então, esse simples recebe entendimento através da entrada das suas palavras, né? E que brilha. E somando com outro salmo aqui, 36, certo? Versículo 9, como diz? Salmo 36, versículo 9. É isso, né? 36, versículo 9. Pois em ti está o manancial da vida, na tua luz vemos a luz. O que quer dizer? Na tua luz vemos a luz. A tua luz, a luz de Deus, ainda é algo objetivo a mim, está fora de mim, mas na tua luz, né, vemos a luz. Esse vemos significa o quê? Essa luz já se tornou minha. Na tua luz vemos a luz. Então essa luz objetiva se tornou minha luz subjetiva. E por meio de quê? Por meio da palavra. Porque a entrada da palavra de Deus brilha. A entrada da palavra de Deus me traz luz. E essa luz, né, dá entendimento ao simples. Então, graças a Deus, isso tudo diz respeito a uma câmera fotográfica e nós somos isso. Por isso, irmãos, nós precisamos inculcar a palavra de Deus, como diz em Deuteronômio capítulo 6. O segredo de tudo, irmãos, não é apenas eu estudar muito, ter muito conhecimento bíblico. Não é que não deva conhecer o bíblico, mas a palavra de Deus é para ser inculcada. E como se inculca no coração? Como é o significado do verbo inculcar em português? É gravar, né? Gravar ou imprimir a palavra no meu coração. Certo? Então, alguém, né, inculca a palavra, que grava a palavra no meu coração, por meio da palavra de Deus. Portanto, irmãos, esse é o segredo. Não é meramente alguém conhece mais a Bíblia ou conhece menos a Bíblia. Claro que você tem que conhecer a Bíblia, mas o verdadeiro valor da palavra de Deus está fazê-la inculcar em você, fazê-la gravar em você. Irmãos, isso é tornar a fé objetiva, a sua fé subjetiva. Aí você tem experiência disso, tá bom? Então, eu quis começar por aí. Agora, vocês vão entender por que eu comecei por aí, dando importância à palavra, porque sem a palavra, nada disso aconteceria, não é isso? A palavra é o veículo, é o caminhão que traz o quê? Que traz a fé, que traz o próprio Deus, todos os elementos de Deus para dentro da minha fé subjetiva e passa a ser minhas essas coisas de Deus
né, todos os elementos de Deus passam a ser meus, tá? Bom, então vamos seguir Pedro. Vamos lá para Pedro. 2 Pedro, capítulo 1 ainda. Porque no versículo 12, depois que ele fala em nós, permitimos que a palavra de Deus seja recebida pelo meu coração, e eu com muita diligência trabalhar nessa terra, eu vou ter a minha entrada no reino eterno de nosso Senhor Jesus Cristo amplamente suprida. Então, quando o Senhor voltar, eu vou ser um dos vencedores, tá? E isso ele diz até o versículo 11. Mas no versículo 12, por que ele fala assim? Por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrado acerca dessas coisas, embora estejais certos da verdade já presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto eu estou neste tabernáculo, quer dizer, enquanto eu estou nesse corpo, enquanto eu estou vivendo nesse corpo, enquanto eu estiver vivo, né, despertar-vos com essas lembranças. Por que Pedro faz questão de dizer que tudo que ele quer, né, todo esforço, né, que ele pode fazer é para fazer você lembrar, você receber e deixar que a presente verdade faça uma obra verdadeira em você. Vocês perceberam que apóstolo Pedro, ele tem muita preocupação de a gente ouvir muitas coisas e não perceber qual é a palavra de Deus. E o que Deus está falando com a sua igreja, irmãos, está vindo dos apóstolos, está vindo do apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro estava trazendo para os seus ouvintes a presente verdade. E enquanto ele viver, ele quer fazer lembrado essas coisas. Em outras palavras, a nossa vida só faz sentido, irmãos, permitir que Deus fale conosco uma palavra que vem dele e que traga a fé objetiva para dentro da minha fé subjetiva. E que palavra é essa? Não é qualquer palavra bonita, não é qualquer palavra de alguém que conhece a Bíblia, não. A palavra que vem de Deus, que Pedro chama de a presente verdade, ou a verdade já presente convosco. Em outras palavras, é a palavra que eu tenho falado com vocês. Essa palavra traz a fé objetiva para dentro da sua fé subjetiva. É isso que vale, é isso que conta. Os irmãos entendem? Essa é a importância da palavra. Aí ele aprofunda, lá por versículo 19. Temos assim tanto mais confirmada a palavra profética, agora ele já deu um nome. Essa presente verdade é a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça em vosso coração. Sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Eu vou explicar um pouco para vocês por que Pedro falou tudo isso. Ele acabou de falar nos versículos 12 e 13 a importância da presente verdade. Enquanto Deus lhe dê fôlego, enquanto ele estiver vivo, ainda no seu tabernáculo, ele vai se esforçar a mostrar a importância da presente verdade, porque essa palavra profética é que vai fazer a sua fé subjetiva crescer. Não é palavra bonita, não é qualquer palavra, mas é a palavra que vem, né, do canal certo, a presente verdade. E essa presente verdade, né, alguns
distorciam, né, alguma palavra que Pedro dizia. Pedro deve ter contado que a experiência que ele teve registrada em Mateus 17, juntamente com Tiago e João. Qual foi a experiência que ele teve em Mateus 17? Quem sabe? Os nossos adolescentes sabem, não? Que experiência apóstolo Pedro teve, juntamente com outros dois apóstolos, Tiago e João, em Mateus 17? Hein? Foi no monte que Jesus levou os três em particular, e nesse monte Jesus se transfigurou diante deles. Jesus, ele carregava uma aparência humana e não era bonito. A Bíblia disse que ele não tinha nenhuma beleza. Isaías 53, não tinha nenhuma beleza que agradasse ao homem. Ele tinha pouco mais de 30 anos de idade, mas pensavam que ele tinha 50 anos, quer dizer, um rosto envelhecido. Então não tinha nenhuma beleza. Mas de repente, ele levou os três discípulos, né, Pedro, Tiago e João, para um alto monte, e nesse monte, Jesus fez questão de mostrar quem ele realmente era. Então, aí quando ele abriu quem ele realmente era, eles viram a glória, eles viram, né, o Jesus, né, cheio de glória, transfigurado. Esse é Jesus. A gente pensava que Jesus era aquele Jesus, né, com aparência feia, envelhecida, mas de repente Jesus era aquela glória, e Deus apareceu e confirmou. Uma nuvem tomou conta e a glória encheu ali nesse lugar, e uma voz que dizia: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele só ouvi. Tá? Então eles viram isso, e Pedro deve ter contado isso para os seus ouvintes. E aí os escarnecedores, amanhã de manhã eu vou falar um pouco sobre isso, né? Os falsos mestres, os que escarneciam o que os apóstolos falavam, diziam: isso aí Pedro inventou, é uma fábula engenhosamente inventada pelos apóstolos, né? É o que está escrito aqui, ó, versículo 16: porque não vos demos a conhecer o poder e a vinda de nosso Senhor Jesus, seguindo fábulas engenhosamente inventadas. Quer dizer, alguns diziam que eram fábulas que eles inventaram, e Pedro associou a visão que ele teve no Monte da Transfiguração à vinda do Senhor. Não sei se vocês perceberam. Então ele associou aquilo, porque a vinda do Senhor, o Senhor Jesus vai voltar na sua glória. Então eles já anteciparam e viram a glória do Senhor, tá? Então esses escarnecedores diziam que né, era uma fábula o que eles estavam falando, mas eles falaram: não, nós somos testemunhas oculares da sua majestade, nós vimos a sua glória, não é isso? E nós ouvimos aquela voz que vinha do céu, estávamos com ele no Monte Santo. Não é mentira, não é fábula, é verdade. Aí o versículo 19, por isso que eu fiz questão de explicar para vocês aqui, fala: temos assim, é que aqui fica mais bonito em português traduzir assim, na verdade tem uma conjunção né? E temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética. Esse "e" significa o quê? Esse "e", eu vou ler aqui o que eu escrevi aqui, ó. Isso está numa nota da própria versão Restauração, tá? Que diz assim: o versículo 19 inicia com a conjunção "e", que em grego é "kai", que indica que além da verdade da transfiguração do Senhor, abordada nos versículos anteriores como inoculação contra as fábulas supersticiosas, a verdade da palavra profética é usada como uma confirmação mais segura. O que quer dizer isso? Quer dizer, porque alguns tentam dizer que eu estou forçando
o uso do termo palavra profética. Aqui, no contexto, a palavra profética se refere, né, às escrituras proféticas de antigamente e também se refere a esse momento da transfiguração. Mas essa conjunção "e" diz que não se refere somente à experiência da transfiguração. Essa conjunção "e" diz respeito ao quê? Que a palavra profética, né? A palavra profética, ela é usada como a confirmação mais segura que vem da parte de Deus. Vocês vão entender? Por isso, irmãos, isso me dá liberdade de usar o que nós estamos recebendo é a palavra profética. E a palavra profética, de fato, irmãos, na nossa experiência, tem sido para nós uma candeia que brilha numa noite escura. Ou não é nossa experiência? Irmãos, graças a Deus, eu vivo com muita segurança hoje. Eu sei onde eu estou, eu sei para onde eu vou, porque diante de mim, irmãos, tem uma candeia que brilha, que me dá direção, e eu sei que essa candeia vai me levar para onde? Vai me levar para a volta do Senhor, porque essa candeia que brilha é até que clareia, não é isso? Até que o dia clareie e a estrela da manhã nasça em meu coração. Então, essa estrela da manhã vai nascer nos corações de quem está acompanhando a palavra profética. Você acompanha? Você segue de perto? Então, você é um daqueles que amam a volta do Senhor. E você está lutando pelo reino. E certamente, irmãos, um dia, você que acompanha a candeia, acompanha a palavra profética, a estrela da alva vai nascer no seu coração. A sua vinda secreta. A sua vinda vai ser primeiramente recebida pelos que amam a sua volta, que lutam pelo seu reino, lutam pela sua volta, né? Isso que eu chamo de os engajados, os 144 mil engajados, tá? Ó Senhor Jesus. Bom, aí eu quero hoje acrescentar mais alguma revelação, tá? Aqui diz, versículo 20: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Essa profecia da Escritura, ele está se referindo a quê? Está se referindo à profecia do Antigo Testamento. Está se referindo à profecia todos os profetas do Velho Testamento que falaram por Deus. E hoje é a Escritura. Por que ele não se refere à Escritura do Novo Testamento? Porque eles não tinham o Novo Testamento ainda. Vocês estão entendendo? Você tem o Novo Testamento. Eles não tinham. O que eles tinham na mão era a Escritura do Antigo Testamento. Então o que Pedro estava querendo dizer? Olha, eu estou falando da palavra profética. Toda a palavra que o Senhor falou no Antigo Testamento, pelos profetas, faz parte, que está na Escritura, faz parte da palavra profética. Mas Deus não parou de falar. Entramos na nova aliança. Na nova aliança tem a presente verdade. Na nova aliança, Deus continua falando. Em outras palavras, as palavras que estou falando com vocês, apóstolo Pedro diz, como se fosse assim, faz parte hoje da Escritura profética. Se vai dizer, não, Pedro, você está forçando. Eu estou forçando? Tá bom. Então vamos ver Romanos 14. Vamos lá? Vamos ver Romanos 14? Como Paulo fala? Como Paulo fala? Perdão, Romanos 16. Romanos 16. Como Paulo fala disso? Versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar. Quem que confirma? É a palavra profética, né? Aquele que é poderoso para vos confirmar segundo o meu evangelho, diz Paulo,
segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo. O meu evangelho de Paulo é a pregação de Jesus Cristo, tá? Então, Deus é poderoso para confirmar essa palavra, tá? Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos. Paulo estava se referindo a quê? Estava se referindo à revelação dos mistérios que o Senhor revelou para ele, para os apóstolos do Novo Testamento. Então, essa revelação do mistério o mistério foi profetizado pelos profetas do Antigo Testamento, mas a sua revelação foi dada por os apóstolos do Novo Testamento. Vocês entenderam? Então foi dado para ele. Então faz parte da escritura profética. Por isso no versículo 26, e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Compõe da palavra profética do Antigo Testamento, mas a palavra atual da presente verdade que estava sendo falado por meio dos apóstolos. Isso tudo faz parte das escrituras proféticas. Segundo o mandamento do Deus eterno, essa palavra profética é para quê? Tudo vem pelo mandamento de Deus. Em outras palavras, é a voz de comando de Deus. A palavra profética é a voz de comando de Deus para a igreja, tá? Para quê? Tem uma função, para a obediência por fé entre todas as nações. Porque se fosse somente do Antigo Testamento, então era para a nação de Israel, mas aqui é para todas as nações. A obediência por fé entre todas as nações. Então, a escritura profética não é só as profecias do Antigo Testamento, mas também as palavras proféticas no Novo Testamento. Tem uma função, tem um objetivo, é obediência por fé entre todas as nações. Não sei se ficou claro. Deus quer obediência. Deus quer comandar. Deus quer governar. E cabe a você obedecer. Por isso hoje de manhã eu enfatizei um pouco na questão da regência, na questão do batuta, certo? Quem criou esse universo? Deus criou esse universo, certo? Tudo estava debaixo do seu governo. E quando tudo está debaixo do seu comando, tudo funciona, né, debaixo do seu domínio, irmão, tudo é uma coisa harmoniosa, tudo funciona em ordem e tem paz, não é? Só que num determinado ponto, o anjo Lúcifer achou-se muito capaz e acabou pecando. Orgulho entrou no seu coração, ele queria ser igual a Deus, ele não quis obedecer à regência de Deus. Ele então se desconectou de Deus, Deus o lançou para a terra. E ele levou terça parte dos anjos, então, nesse universo, uma parte do universo se rebelou juntamente com Satanás e saiu da regência de Deus. E tudo que sai da regência de Deus entra numa desordem, entra em caos. E, ele também influenciou a rebelião também nas criaturas pré-adâmicas, porque naquele tempo ainda Adão não tinha sido criado. E por isso Deus teve que
julgar a terra foi criada de uma forma tão bela, tão bonita, mas estava sem forma e vazia, em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Sem forma, vazia, significa o quê? Caótica, confusa, gerou uma confusão. Quando não há regência, é uma confusão. Quando não há regência, tudo é vazio, não tem conteúdo. Você imagina uma orquestra sem regente? Você pode imaginar, não? Um monte de músicos aqui, quando não há uma regência, um regente, vira uma confusão, não vira? Uma confusão. Todo mundo toca desafinado, no tempo errado, tudo, irmão, vira uma confusão. Não tem coisa mais estridente, mais irritante aos nossos ouvidos quando não há harmonia, não é isso? Então, irmãos, o universo se tornou assim. Aí então Deus resolve criar a terra, restaurando tudo. Primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, quarto dia, e o homem foi criado. E Deus então queria restaurar toda essa situação da parte do universo que está caótica, né? Que está confusa, e Deus queria, através do homem, restaurar o governo sobre todas as coisas. Mas Satanás sabia disso, se antecipou e, através da serpente, fez com que o homem, o quê? O homem escolhesse a árvore do conhecimento do bem e do mal. E vocês sabem que, quando o homem desobedeceu a palavra de Deus, que disse para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, no dia que eles comessem, ele iria morrer. Ele desobedeceu. Pela desobediência de um só homem, Romanos capítulo 5, entrou pecado no mundo. E pelo pecado a morte entrou, e a morte passou para todos os homens, e todos pecaram. Irmãos, a humanidade mergulhou na confusão, em caos. Esse é o mundo que nós vivemos. E Satanás se tornou o príncipe desse mundo. Ele que rege, não é mais Deus quem rege, ele que rege todas as coisas. Deus quer restaurar essa terra, a sua regência, o seu governo. Ele quer trazer a ordem de novo. E quem ele está usando para isso? A igreja. Mas infelizmente, nesses 2000 anos de história da igreja, muitos da igreja foram enganados também. Satanás tem uma capacidade, o diabo tem uma capacidade de seduzir o homem, de enganar o homem, né, em Apocalipse capítulo 12, ali na versão King James atualizada, fala, ele tem uma capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele consegue enganar o mundo inteiro, tanto é que a igreja caiu na conversa dele também, e mergulhou em 19 séculos de degradação. Mas graças a Deus, irmão, chegou a nossa vez. O Senhor quer voltar a regir a sua igreja, governar a sua igreja, dar direção, não é? E como Deus governa a igreja agora, como Deus dá ordem, como Deus rege, como Deus domina, através da palavra. Batuta dele é a palavra, a regência dele está na palavra. Por isso, irmãos, por isso eu comecei essa mensagem falando da importância da presente verdade, da importância da palavra profética. Deus vai restaurar esse universo, né, através da palavra. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Neemias capítulo 9, versículo 6. Capítulo 9, versículo 6. Só tu és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há, os mares e tudo quanto há neles, e tu os preservas a todos com vida, e o exército dos céus te adora.
Irmãos, Deus é que criou todas essas coisas. E Deus criou os céus com todo o seu exército. Deus criou a terra e com tudo quanto nele há. Deus criou os mares e tudo o que há nos mares. Deus então preserva a todos com vida. Irmãos, se Deus tivesse nos abandonado desde a rebelião de Satanás e desde a queda de Adão, irmão, nós estaríamos todos perdidos. Justamente porque Deus tem esperança de restaurar o seu governo novamente, o seu reino novamente, que dessa vez é a missão da igreja, pregar o evangelho do reino. Irmãos, Deus tem a esperança, por isso que Ele não abandonou a sua criação. Vocês já imaginam, se Deus abandonasse a sua criação, Ele não preservaria nenhuma vida, e nenhuma vida sobreviveria. Deus ainda está te dando o ar para respirar, não está? E quem fabrica o ar? Hein? Através dos micro-organismos dos oceanos, fitoplantas, né? Produz maior parte do oxigênio que você respira, certo? E quem que te dá água para beber? Quem te dá água potável para beber? Água dos mares é salgado, você não pode beber. Deus faz com que evapore, não é isso? Vai lá para a nuvem, e a nuvem é carregada por todo lugar, e cai na porção seca, e cai em forma de chuva, neve, e essa água é potável para o homem. O homem bebe a água vem de graça. Você paga pela água na garrafinha, porque alguém engarrafou e comercializando, né? Mas a água Deus dá de graça. Oxigênio também. E você come o alimento que Deus dá. Então Deus não nos abandonou. Você sabia que nesse universo, depois da queda do homem, esse mundo em que nós vivemos, se Deus não cuidasse ainda para manutenção, né, dessas vidas que Deus preserva, irmãos, esse mundo entraria em um processo físico chamado entropia. Quem sabe esse termo? Entropia. O que é entropia? É um processo de deterioração normal. Vai se deteriorando sem você fazer nada. Tudo vai entrando em mais confusão, mais caos, né? Esse é o processo desse mundo depois da queda do homem. Tudo, por exemplo, uma casa abandonada. Não precisa acontecer muita coisa. Se abandona uma casa por 10 anos, a casa está toda arruinada. Compra um carro 0 quilômetros, põe na sua garagem por 10 anos, nunca usou, está deteriorando. É entropia. Então, se esse universo não tivesse Deus, tudo entraria numa entropia. Mas Deus ainda está preservando a vida. Graças a Deus. Porque Ele tem esperança de nos fazer, né, aqueles que vão lutar pelo seu reino. Trazer de volta a sua regência. Amém? Daniel 4, eu já li isso, né? Daniel 4. Numa das lives, né? Ou lá em Belo Horizonte também, eu acho que eu falei. Daniel 4, versículo 17. Esta sentença é por decreto dos vigilantes e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes, conheçam todos os seres vivos. Nós precisamos conhecer isso, que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens. E o dá a quem quer, e até aos mais humildes dos homens, constitui sobre eles. Essa palavra foi dada para Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Era o homem mais poderoso sobre a face da terra. Ele era o imperador do império mais forte do mundo.
Ele era tudo que ele podia fazer, ele podia fazer, entendeu? Mas Deus fez questão para ele fazê-lo entender que Deus está por cima dele. Deus fez com que ele se tornasse como um animal, não é isso? Para um dia acordar, para reconhecer que o Altíssimo tem domínio sobre tudo. No versículo 25, na segunda parte: até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer, né? E quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará-se teu depois que tiveres conhecido que o céu domina. O céu domina. Tá? O céu domina. Ó Senhor Jesus. Vamos lá. Vamos também para Zacarias 12:1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Quer dizer, o Senhor é aquele que criou o céu, ele fundou a terra, ele que colocou, ele que criou, né, o espírito dentro do homem. Porque é por meio do espírito do homem é que Deus vai habitar e Deus vai dominar a terra e o céu, por meio do homem que permitir que Deus habitasse. Em outras palavras, Deus quer, através do homem, voltar a ser o regente nesse universo. Tá? E Isaías 66, 1 e 2, vocês já estão mais do que conhecedores. Então já vou direto para Atos capítulo 7, 49. Atos 7, 49. Versículo 48. Entretanto, não habita o Altíssimo em casas feitas por mãos humanas, como diz o profeta: o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Qual é o lugar do meu repouso? Não foi porventura a minha mão que fez todas estas coisas? E que lugar Deus quer habitar? Deus quer habitar naquele que é humilde e arrependido de coração. Portanto, irmãos, o Senhor está... Por que Ele quer habitar naqueles que são humildes e arrependidos de coração? Porque Ele consegue reger, Ele consegue obediência. Com simplicidade, Deus começa... Entra você agora nesse instrumento, entra você agora. Ele consegue reger essa grande orquestra, né? Voltar a reger essa grande orquestra. E, irmãos, Deus é que mantém todas as coisas funcionando em ordem, ainda pela misericórdia de Deus. Provérbios capítulo 8, vamos dar uma olhada. Provérbios capítulo 8. Versículo 22. O Senhor me possuía no início de suas obras, antes de suas obras mais antigas. E quem estava falando aqui é a sabedoria, do versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e disponho de conhecimentos e de conselhos. Então, o Senhor me possuía Cristo, Ele é a sabedoria de Deus, né? Desde a eternidade foi estabelecida, desde o princípio, antes do começo da terra, antes de haver abismos, eu nasci, antes ainda de haver fontes carregadas de água, antes que os montes fossem firmados, antes de haver outeiros, eu nasci. Quer dizer, Deus criou todas essas coisas por meio de Cristo. Montes, outeiros, abismos. Quando fala abismo, são oceanos, né? Fontes carregadas de água são águas potáveis, água potável, né, na terra. E Deus providenciou tudo isso para o homem poder viver, né? Ainda que
os montes fossem firmados, antes de os montes fossem firmados, eu nasci. Ainda ele não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, também quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite, para que as águas não traspassem os seus limites quando compunha, os fundamentos da terra. Então eu estava com ele e eu era o seu arquiteto, dia após dia eu era as suas delícias. Então quem é que criou tudo isso de uma maneira tão perfeita? Quem é que rege para que tudo funcione? Hein? Por que há nuvens? Por que há nuvens? Nuvens justamente para você poder sobreviver. Sem nuvens você não tem água potável. As nuvens são formadas pelo quê? Pela evaporação das águas, principalmente de toda a superfície dos oceanos. Evapora, água salgada não dá para beber, mas quando evapora, o sal não sobe e fica acumulado nas nuvens. E Deus é que manda dar caminho para as nuvens, trazendo as nuvens até nós. Você já pensou, as nuvens são as caixas d'água, suspensas, lá no céu. Não precisa de coluna, não precisa de cabo de aço lá em cima pendurando, né? Você já pensou? São caixas carregando toneladas de água lá em cima. Deus é que fez isso. Se Deus não tivesse feito isso, você morreria, você não tem água para beber. Se Deus não tivesse criado oxigênio, você não tinha ar para respirar, certo? Então, irmão, eu não vou gastar muito tempo nisso. Quem é regente desse universo, irmãos? Como é que você pode dizer, quando alguém pode dizer não há Deus? Né? Deus é que fez tudo e Deus mantém tudo isso em funcionamento. Por que Deus fez com que os gases, ou água, líquido, ou gases, quando esquentado, mais quente, o peso específico diminui? Você sabia disso ou não? Sabia disso ou não? Hein, amigo? Perdeu essa aula, né? Então, quando você tem uma caixa d'água, quando você esquenta a água quente é mais leve que a água fria. A água quente sobe. Se você quer aproveitar a água quente, tira a água lá de cima, porque a água quente sobe, a água mais fria fica embaixo. Por quê? Porque a água quente tem uma densidade menor, mais leve, e a água fria é uma densidade maior e desce. Você vai perguntar, mas por que Deus fez isso? Se não fizesse isso, irmãos, os oceanos ficariam estáticos, não se moveriam. Vocês estão percebendo ou não? Justamente porque na diferença de temperatura, a água sobe e desce, a água e cria correntes marítimas. Tá? Movimenta-se a água. Se não movimentasse a água, irmãos, os peixes morreriam, não teriam alimento. Tudo. E se o ar não tivesse funcionando esse fenômeno, ar mais quente sobe, ar mais frio desce, também não haveria movimentação do ar. Hoje nós temos movimentação do ar, tem vento que sopra para cá e sopra para lá, né? Tem o caminho que o vento faz. Irmão, tudo isso é graças a quê? Graças a esse fenômeno físico. Quem fez tudo isso, amigo? É o Senhor que fez tudo isso. Eu só estou citando umas coisas bem básicas, tá? Ó, eu na comunhão com os irmãos do cooperadores, você já prestou atenção no versículo 29? Quando fixava ao mar o seu limite,
para que as águas não ultrapassem os seus limites quando compunham os fundamentos da terra. Só esse fenômeno você tem que dar graças a Deus. As ondas do mar sempre terminam junto à terra, não é isso? Na praia ou na costa, não é? Água do mar. E a água do mar está em constante movimento por causa da maré e por causa das ondas, não é isso? E a água do mar, irmãos, tem uma energia enorme, enorme. Ninguém consegue segurar o poder da água do mar. Ninguém consegue segurar. Nós, engenheiros, quando trabalhamos, fazemos obras marítimas, tem lugares em que o mar invade a terra e vai comendo a terra, vai comendo a terra. Então, para você proteger a terra, eu estudei isso, você tem que fazer pilhas de objetos de concreto ou pedra, rocha grande. Você forma, né, dentro do mar, abre uma frente para quebrar um pouco as ondas do mar, para não invadir mais. Mas dificilmente você consegue conter. É com muito sacrifício você consegue, porque a energia das águas é muito grande, é enorme, acaba comendo a terra. Agora imagina você com essa onda do mar, por que na praia o mar não invade mais a terra? Quem é que amortece toda a energia das águas do mar? Você já pensou nisso? Por exemplo, num dia de chuva, né, a água desce montanha abaixo, não cria uma erosão com a força da água, né? E como é que você segura essa energia da água para não corroer mais? O homem constrói dissipadores de energia, escadas dissipadores de energia, para que a água, por exemplo, Itaipu não tem um vertedouro? De vez em quando a água sobe muito, eles soltam um pouco a água, e quando solta a água não desce, faz assim, sobe. Eles criam com concreto, um piso, né, que joga água para cima. Isso é um dissipador de energia, dissipa energia. E lá embaixo espalha essa água e cai em rocha, em pedras, rochas. Aí dissipa energias, porque a energia da água é muito difícil de ser dissipada. E como é que você vai segurar a água do mar, entre mar e a terra? Irmão, Deus é fabuloso. A energia da água é tão grande do mar, Deus coloca na praia os grãos de areia. Você nunca pensou nisso, né? Grão de areia na praia é só para você brincar, não é isso? Fazer castelo de areia e tal. Areia para dissipar a energia da água do mar. As areias são soltas, né? Aí grão atritando com grão vai dissipando energia. Sabia disso ou não? Por isso que não avança mais do que aquilo. Não. Você acha que não está concordando. Vamos lá. Vamos dar uma olhada. Jó 38:8. Jó 38:8. Ou quem encerrou o mar com portas? Quem irrompeu da madre, né? Quando eu pus as nuvens por vestidura, tá? Versículo 10. Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas, e disse: até aqui virás e não mais adiante, e aqui se quebrará orgulho das tuas ondas. O que Deus pôs para segurar as ondas do mar, né? Jeremias 5:22. Jeremias 5:22. Ó Senhor Jesus. Não temereis a mim, diz o Senhor, não temereis diante de mim, que pus a areia para limite do mar, limite perpétuo, que ele não traspassará? Ainda que se levantem as suas ondas, não prevalecerão, ainda que bramem, não o traspassarão. Deus é que pôs areia.
Vai dizer, daqui para cá você não entra não. Você vai dissipar toda a sua energia nas areias do mar. Então quem que faz isso, irmãos? É Deus. Ora, se Deus é capaz de fazer isso, irmãos, Ele não é capaz de agora, através de nós, da igreja, Ele restaurar essa regência? O que é batuta? Para que serve batuta? Batuta pode ser o regente e pode ser um instrumento que ele usa para reger. Batuta faz o quê? Ele marca o ritmo. Batuta marca o compasso, o tempo, a intensidade, certo? E com as suas mãos, com o seu gesto, né? Ele mostra também as emoções, mostra a regência toda. Todo o ser do maestro está ali, ó, concentrado em produzir uma boa orquestra com um bom resultado. Irmãos, Deus criou os céus e a terra, e o homem com seu espírito que nele está, irmãos, é para Deus dominar sobre tudo. Por isso, irmãos, qual é a vontade eterna? Qual é a vontade de Deus? Os adolescentes sabem. Qual é a vontade de Deus? Cristo encabeçar sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O que é Cristo encabeçar? Regência. Regência. Por isso, irmãos, Deus quer produzir obediência por fé. Então, o que Deus está fazendo conosco, irmãos, através da palavra profética? Ele está conseguindo governar, Ele está conseguindo fazer a sua obra está sendo executada por meio da sua palavra, ó Senhor Jesus. E por fim, mais duas porções da Bíblia, eu vou encerrar. Hebreus capítulo 1. Hebreus capítulo 1. 1 a 4. Havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Então, esses dois versículos, irmão, ele fez questão, o autor de Hebreus fez questão de dizer, é a palavra de Deus quem manda, quem rege, tá? Aí, quem é Ele? Quem é Cristo? Ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Ele é regente, Ele que sustenta, a palavra do seu poder que sustenta todas as coisas. Irmãos, a palavra é a sua regência, a palavra é o seu domínio, a palavra é o seu governo. Irmão, quem somos nós para não respeitar isso? Senhor Jesus. Então, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos que herdou mais excelente nome do que eles. Hebreus 11, 1 a 3, ali diz, ora, a fé, eu já vou ler da maneira que eu expliquei outras vezes. A fé é a substantificação da substância de Deus, A fé traz o elemento de Deus, a substância de Deus, para dentro da sua fé subjetiva, substantificado. Deus se torna real para você. Então, a fé objetiva, aquele elemento da fé, se torna a sua experiência, se torna a sua realidade. Então, a fé faz esse trabalho, faz a substantificação da substância de Deus que vem pela palavra, tá? Então, pois, pela fé, os antigos obtiveram bom testemunho, pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio existir das coisas que não aparecem. Então, olha só as coisas,
O universo foi formado pela palavra de Deus, o universo visível e invisível foi formado pela palavra de Deus, irmãos, e pela palavra, pela fé nós conseguimos ter acesso às coisas lá de Deus. Vou terminar essa mensagem com Colossenses capítulo 1. Dê uma olhada em Colossenses. Senhor Jesus. Colossenses 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, questão do governo, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, Cristo é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, quer dizer, ele é o primeiro da criação, e tudo foi criado por meio dele, tá? Pois nele foram criadas todas as coisas, em Cristo foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis, as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Para quê? Para ele possa governar, reger tudo está sob sua regência. Tá? Aí, versículo 17, ele é antes de todas as coisas, quer dizer, antes de criar tudo, ele está lá. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele é antes de todas as coisas. Mas, irmãos, aqui tem uma parte muito preciosa. Nele, tudo subsiste. Nele, tudo subsiste. Essa palavra subsistir, eu já falei várias vezes no passado. É sunistal. Sunistal. Sunistal em grego significa o quê? Significa estabelecer, colocar, juntar, unir todas as partes num todo. O que é uma orquestra? O que o regente faz? Ele consegue unir todas as partes num todo. Deus está fazendo isso. Por isso, irmão, nós estamos cada vez mais percebendo que a unidade está sendo produzida entre nós. A unanimidade está sendo produzida entre nós. A harmonia está acontecendo entre nós. Porque Deus está conseguindo unir, através de Cristo, unir cada parte, cada instrumento, cada membro, sabe? Ele está regendo, ele está tendo governo, né? E para ele poder reger, tem que ter obediência. Maestro tem que, certo? Tem autoridade de reger, mandar você começar na hora certa, você tocar na hora certa, você tocar afinado, você tudo de acordo com a sua vontade. Irmãos, é isso que Deus está fazendo entre nós. Você tem coração de trazer o Senhor de volta? Então vamos dar para Ele um dia mais cedo essa orquestra afinada, essa orquestra que obedece a Ele. E obedece como? Como é que a gente ouve a voz dele? É pela palavra. É pela palavra que Ele governa. É pela palavra que Ele faz a regência. É pela palavra, pelo comando da palavra, é que nós entendemos quando eu entro em ação, quando faço isso, ou faço aquilo, ou não faço nada. Quer dizer, é pela palavra de Deus, é que Deus executa a sua vontade. Tá bom, irmãos? É isso que eu queria falar com vocês. Vamos dar para o Senhor, né, esse universo todo, Ele sendo o regente de tudo. Amém. Em Moçambique, o nosso velho ditado, né? We have a saying, Diz que o filho que não obedece ao pai, it says a son who does not obey his father, esse filho não é abençoado. that son is not blessed. Então nós
a vida da igreja em Tete não avançava. So we of the church life in Teti, we did not advance. Então, por que não avançava? Why did we not advance? Porque não obedecíamos a palavra Because we're profética. not obeying the prophetic word. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Então, de tanta oração, So after a lot of prayers, não, eu quero me integrar na África do Sul de 2 I semanas. said I'll go to South Africa for 2 weeks. Aí fui para Maputo, fiquei um mês. And I went to Maputo, I stayed there for a month. Fui para Beira, fiquei um mês I no went to CEAP. Beira, I stayed 1 month in GPC. Irmão, saí ardendo, irmão. Brothers, I went out on fire. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Irmão, quando cheguei em Tete, eu disse, irmãos, When I arrived in Teti, I said, o brothers, Senhor está com pressa. the Lord is in a hurry. Então, vamos avançar, vamos apressar. Let's advance. Então, vamos para casa de adolescente. Let's do House of Teenagers. Então, porque o irmão Amir disse, não espera ter condições. Because Brother Amir said, don't wait until you have Não conditions. espera ter uma infraestrutura. Don't wait for an infrastructure. E ouvi o testemunho do irmão de Quênia, né? And I heard the testimony of a brother in Kenya. Disse que começou na casa dele pequena. He said that he started in a small house. E nós estamos à espera do quê? And so I asked, what are we waiting for? De um templo. Are we waiting for a temple? Aí começamos. Then we began. Fizemos vem e vem. We did the come and see. Eram 9, 10 jovens. We had about 9, 10 Realmente young bem fraco, people. né? It was a bit weak. Mas graças ao Senhor vamos começar com But isso. praise the Lord, we said we'll start Então, with os this. adolescentes são obedientes. The brothers, the teenagers are obedient. Antes da casa de adolescentes, Before the house of teenagers, todo ano nós fazíamos planificação anual. every year we would plan our year. Que nosso número tem que aumentar 15 a 20 irmãos. That our number has to increase by Mas 15, não 20 conseguimos brothers. nem um terço. But we didn't even manage to complete a third of that. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Mas irmãos, é um mês. But brothers, in 1 Uma month, casa de adolescentes. with the house of Nós teenagers, conseguimos 15 jovens. we managed to get Ó Senhor 15 young Jesus. people. Algo que em um ano não conseguimos. Something that we didn't do in a year. E não estamos a falar 15 adolescentes. And we are talking about E mais de 15 30 teenagers crianças. and more than 30 children. As nossas reuniões não vinha nem jovem nem crianças. Our meetings had no young ones, Era had no reunião sem children. sentido. It was a meeting with no sense for them. Mas hoje But today, são eles que vêm primeiro. they come first. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Mas graças à palavra profética. But thanks to the prophetic word. Hoje é difícil sair à rua, irmãos. Today it's hard to go to the streets, Ir brothers. orar pelas pessoas. To pray for people. Pregar o evangelho do To reino. preach the gospel of the Sem que kingdom. tenhamos o livro na mão. Without the book in our hands. É difícil. It is difficult. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Então, se um dia nós formos na rua So if one day we go to the streets e pregar o evangelho and we preach the gospel sem livros, without books, então nós estamos a pregar o evangelho do reino. then we are not preaching the gospel of the Estamos a kingdom. pregar o evangelho da We are graça. preaching the gospel of grace. E esse evangelho da graça muitos já têm. And this gospel of grace, many people already Ó have. Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Uma das palavras que o irmão Amir falou, One of the words that Brother Amir said, o livro chega onde você não consegue he said, chegar. the book goes where you cannot go. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. Então, o número começou a aumentar. So the number started increasing. Os irmãos que servem comigo, The brothers that serve aí with disseram, me, irmãos, they say, brother, vamos ter que parar agora. we'll have to stop now. Como vamos sustentar esses jovens? How we will take care of this youth? Eu concordei com eles. And I agreed with Eu them. disse, irmãos, vamos parar. I said, brother, yes, we'll stop. Vamos parar com esse número mesmo. We'll stop. We have a Ó Senhor number. Jesus. Oh Lord Mas Jesus. como a obra não é nossa, But because it's not A our obra do work, Senhor. the work is of the ó Lord. Senhor Jesus, Oh Lord o Jesus. Senhor foi fazendo sua obra. The Lord started doing His work. Cada sábado, Each Saturday, o número era incrível. the number was incredible. Ó Senhor Jesus. Oh Lord Jesus. E o que mais nos encorajou And what encouraged foi o us the most testemunho dos pais. was the testimony of the parents. Esses adolescentes These teenagers não tinham bom comportamento did na not, sociedade. did not have a good behavior in Mas society. hoje os pais vêm nos agradecer. But today the parents come to thank us Até eles falam, and they say, o que vocês ensinam esses nossos filhos? what do you teach our children? Ó Senhor Jesus, Oh Lord Jesus. última vez o irmão Daniel e o Quito estiveram lá em Tete, Last time, Brother Daniel Kitu were in Tete. aí pregou o evangelho para uma pastora, né? Daniel- Só que não sabia que era pastora. He preached the gospel to a pastor, but he didn't know Ele that já she was tinha a o pastor. livro. She had the book, E falou para eles que as crianças estão dando dor de cabeça and she told them that the children were giving her headache, e querem enviar para a igreja and that she wanted to send the children to the church para possa ter essa casa de adolescentes. so they could come to the teenager's house. E quando perguntei, disse, minha mãe é pastora. Then when I asked, he said, my mother is a pastor. Pastora, como assim? Wow, she's a pastor, how? Então, irmãos, a palavra faz a obra.